Começando pelo nepotismo. A gente sabe, né, que o nepotismo é a vedação de que nós façamos algum tipo de concessão, de algum tipo de benefício aparentes de forma injustificada, né? Nepotismo vem da palavra nipote, do latim sobrinho, né? Que é a mesma palavra que hoje ainda é utilizada no italiano, na língua italiana. Alguém fala italiano aqui? Então, nipote é sobrinho, né? Então, nepotismo é você, de alguma forma, beneficiar aparentados, sem uma razão legal, né? Apenas para beneficiá-lo em razão do laço sanguíneo, né? Então, nós tivemos a edição da súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal. As súmulas vinculantes, elas são entendimentos consolidados, colocados de forma positiva, de forma expressa, para orientar a interpretação dos procedimentos, interpretação da lei, né? O que se pode e o que se não pode pedir quando se vai a juízo. Então, olha só, a súmula vinculante nos diz assim: a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, né, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. No direito, nós temos frases maravilhosas, né? Olha o tamanho dessa frase, gigantescas, né? Você começa lendo o começo da frase, quando você chega ao final, você já esqueceu o que foi dito lá atrás. Isso é uma prática comum, inclusive nos livros jurídicos, né? A gente tem que exercitar assim essa capacidade de ler sem perder o raciocínio, sem perder o conjunto, o sentido do que se quer dizer, né? Mas nós vamos por partes aqui, porque facilita, tá? Então, o que viola a Constituição Federal? Nomear cônjuge. Quem é o cônjuge? Marido ou mulher, né? Esposo ou esposa. O companheiro também, aquele que não é marido ou esposa, não houve o casamento oficial com registro em cartório, mas é companheiro, aquele que constituiu vida comum, vive, né, como se marido, como se esposa fosse, e de fato é, né? Não é de direito, mas de fato é. Então, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade. Nós vamos ver quais são estas pessoas, até o terceiro grau, e vamos ver também os graus, tá? Inclusive, né, o terceiro grau. Ou seja, a nomeação desses daqui, né, parentes da autoridade nomeante ou de servidor. Então, assim, não precisa ser somente aquele que está nomeando o parente. Se no âmbito do órgão nós tivermos um servidor investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, né, o parente daquele que ocupa o cargo de chefia, direção ou assessoramento também não pode integrar a administração pública, também não pode ser nomeado. Nomeado para o quê? Para o exercício de cargo de comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada. Se ele fizer um concurso público e lograr entrar no órgão por meio de concurso público, não tem problema nenhum. Ele pode ser nomeado. A nomeação aqui vedada pela súmula vinculante número 13, é a nomeação para exercício de cargo em comissão. Então, não pode ser comissionado aquele que tem parente no órgão público que esteja ocupando também cargo comissionado. Inclusive, não se permite designações recíprocas. E aí, José, o que é a tal da designação recíproca, você sabe?
Exatamente. Designação recíproca é exatamente isso. É o que nós chamamos de nepotismo cruzado, né? E vamos ver isso com um pouco mais de detalhe adiante. Então, agora vocês já estão entendendo um pouquinho melhor, porque nós viemos aqui parte a parte da súmula vinculante, né? Então, nepotismo é a prática pela qual o agente público usa a sua posição de poder para nomear, contratar ou favorecer um ou mais parentes, sejam por vínculo da consanguinidade ou da afinidade, em violação às garantias constitucionais de impessoalidade administrativa. Então, vejam, o nepotismo, né, não significa apenas a nomeação para cargo em comissão. Se eu uso das minhas relações afetivas de consanguinidade, né, seja ela direta, indireta, cruzada, para contratar alguém, eu também estou incorrendo em nepotismo. Então, se eu faço uma licitação no âmbito do meu município, e eu direciono a contratação para o meu genro, porque ele tem lá um determinado negócio, né? E eu estou na administração precisando dos itens fornecidos pela empresa dele, se eu direciono a licitação de forma irregular para ele, em razão do vínculo de parentesco, né, eu estou também incorrendo no nepotismo. Eu falei do meu genro. O meu genro é meu parente? É meu parente ou não é? É parente por afinidade. Afinidade. Então, existe a parentela, né, pela consanguinidade, e existe também a parentela pela afinidade. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. Muito bem. A gente Aí é uma pergunta interessante, e é bom a gente tratar desse assunto, porque a maioria dos nossos alunos vem de cidades pequenas. E nas cidades pequenas, é comum todo mundo ser parente de todo mundo. Às vezes é difícil você contratar no âmbito da administração pública, porque o prefeito está no exercício do executivo, né, do poder executivo, e ele tem uma parentada na cidade que, se não for possível, não vai ter gente para contratar, né, se não for possível a participação. Então, vejam, o artigo 9º da Lei 8.666 é quem estabelece as vedações de participação em licitação. Tá? Artigo 9º da Lei 8.666. O artigo 9º não fala em parentesco. O artigo 9º não menciona a vedação de participação de parentes em licitação. O que acontece é que algumas leis orgânicas municipais, no bojo da lei orgânica, traz a proibição de contratação com parente para fins de contratos administrativos, de relação de licitações e contratos administrativos. Mas, essencialmente, não é da lei de licitações a proibição de contratar com parente. Nós temos algumas decisões judiciais dizendo que é possível contratar parente. Nós temos algumas decisões judiciais punindo quem contratou parente. Mas estas sanções aplicadas pelas decisões judiciais, elas não são em razão unicamente da relação de parentesco, da parentela estabelecida. Sempre há um outro elemento, né? Então, por exemplo, há um direcionamento, há um conluio, né? O direcionamento é você manipular o resultado, o edital e o resultado dos julgamentos de modo a beneficiar uma determinada pessoa. Você constrói o edital para aquela pessoa, você julga os documentos de habilitação de modo favorável àquela determinada pessoa, em detrimento das demais, é um direcionamento. Né? Às vezes há um conluio para benefício de um parente, ou seja, as empresas se reúnem, o prefeito chama lá, fala assim, José, Maria, Adriana, vocês são 3 empresas do município, eu estou precisando acertar aqui uma conta que eu tenho com o José, que é meu irmão,
Então, vou fazer o seguinte, nós vamos fazer uma licitação, vocês vão participar, mas quem vai ganhar é ele. Né? E a gente faz a licitação, uma licitação simulada, apenas para dar áreas de legalidade a uma determinada contratação, e eu direciono a licitação para o José. Né? Então, isso é conluio e também direcionamento irregular. Então, os casos da jurisprudência que nós conhecemos a respeito do tema, inclusive do STF, quando há condenação, a condenação acontece em razão do parentesco, mas em razão também de uma outra irregularidade cometida na licitação. Nas situações em que não é cometida irregularidade, a disputa ela acontece dentro de uma lisura, dentro de uma regularidade, não há razão para a punição. Agora, há entendimento doutrinário e jurisprudencial diferente, dizendo o seguinte: embora o artigo 9º da Lei 8.666 não proíba a contratação de parente, o princípio da moralidade e o princípio da impessoalidade, que também são princípios constitucionais, não autorizam esse tipo de contratação. Não autoriza esse tipo de contratação. Qual é a minha posição? Eu penso que nós temos que olhar caso a caso. Há cidades que realmente são muito pequenas e que, se nós não contratarmos com um parente, nós não temos condições de contratar, vamos ter que contratar fora. Por exemplo, nós tínhamos uma cidade em que o prefeito ele tinha um grau de parentesco com o dono do único posto de combustível que existia na cidade. Como é que ele poderia fazer para contratar combustível se não fosse com o parente, desta forma, contratando o parente? Então, ele precisava contratar parente. O que ele tinha que fazer? Justificar essa contratação. Dizer do porquê de ter que contratar, dizer, esclarecendo desde o quanto antes, que havia sim uma relação de parentesco, mas que, em razão da escassez, em razão da restrição do próprio mercado, ele tinha que fazer aquela contratação. A Lei 8.666, no artigo 9º, não estabeleceu esta vedação justamente reconhecendo estas limitações presentes no Estado brasileiro. Nós temos municípios muito pequenos e nós temos uma lei que é uma lei que deve abranger a todos. Agora, numa cidade como Curitiba, uma capital, Rio Branco, nós podemos ser um pouco mais rigorosos neste tipo de aferição, neste tipo de endurecimento. Podemos colocar regra, sim, que vede a contratação de parentes até o 3º grau. Agora, sobretudo, vamos fazer uma licitação, e vamos admitir, em razão da nossa situação, a contratação de parente. Não pode participar da licitação na função de pregoeiro, na função de integrante da comissão de licitação, na função de autoridade competente, que geralmente é o prefeito, geralmente é um secretário, quando há a delegação da prática de alguma atividade de ordenação de despesa, estas pessoas não podem participar da licitação. Então, vamos dar um exemplo aqui, José, meu irmão, eu sou pregoeiro. Nós vamos abrir uma licitação lá no município. O José tem uma empresa que quer participar da licitação. Não há vedação nas leis municipais, nem no meu edital, da participação do parente. Eu, como pregoeiro, não posso atuar nessa licitação com a participação do José. Então, o prefeito vai ter que designar uma outra pessoa para abrir essa licitação. Porque eu, em razão da relação de parentesco, não posso decidir, para preservar aí o princípio, em alguma medida, o princípio da impessoalidade e da moralidade. Então, designa um outro que não tenha relação nenhuma com José, para que aquela outra pessoa ela leve adiante a licitação. O que é o tal do nepotismo direto e o que é o nepotismo cruzado? Então, o nepotismo direto é aquele em que a autoridade nomeia o seu próprio parente. A autoridade, ela mesma, nomeia o parente. E o parente passa a desempenhar as atividades do cargo comissionado, às vezes até subordinado ao nomeante. Uma situação que terrível,
Eu nomeei minha mulher chega atrasada. Eu vou abrir processo administrativo contra ela? É meio difícil, né? Chegar em casa depois, o pau tora, né? Então, o nepotismo direto é a categoria de nepotismo que hoje o pessoal está tendo mais cuidado. Agora, o nepotismo cruzado é até um pouco, às vezes, difícil de você detectá-lo, né? É uma categoria que hoje ainda existe mais do que o nepotismo direto, né? Então, no nepotismo cruzado, o agente nomeia uma pessoa ligada a outro agente público, enquanto aquele outro agente público, aquela outra autoridade, nomeia uma pessoa ligada ao primeiro agente, né? Então, é uma troca de favores. Eu nomeio para você um parente seu, você nomeia para mim um parente meu, né? Então, nós trocamos favores. Quando isso é detectado, também se considera nepotismo, né? O difícil, às vezes, é conseguir identificar esse tipo de situação. Vocês estão enxergando aqui essa figura? Tá? Aqui estou eu. Então, nós vamos agora desenhar para facilitar a compreensão, tá? Então, aqui estou eu. Em relação a mim, quem está no primeiro grau? O meu pai e o meu filho. Então, parente de primeiro grau, né? Tá ali. Em relação a mim, é o meu pai e o meu filho, porque estão diretamente ligados a mim. Isso aqui, pessoal, vai estar disponível, tá? Para vocês depois fazerem download, tá bom? Muito bem. Então, aqui, ó, nós temos o parentesco em linha reta. Tá? Linha reta. Então, eu estou aqui, primeiro grau, meu pai e meu filho. Segundo grau, o meu neto, o meu avô. Terceiro grau, o meu bisavô, o meu bisneto, na linha reta. Tá? E aí nós temos na linha colateral. Na linha colateral. Olha só. O vínculo com o meu irmão é um vínculo de segundo grau, porque para chegar no meu irmão, a linha sobe ao meu pai, do meu pai vai para o meu irmão. Então, o meu irmão, ele não está na minha linha reta, ele está na linha colateral, né? Vai no meu pai e chega no meu irmão. Então, meu irmão é parente de segundo grau. O filho do meu irmão, o meu sobrinho, é parente de terceiro grau. Terceiro grau. O primo é de quarto grau. Com primo tem nepotismo? Não tem nepotismo, porque é até o terceiro grau. Ah? Muito bem. O tio-avô tem nepotismo? Não, por quê? Quarto grau, né? Tem que subir até o bisavô para chegar no tio-avô. Né? Agora, o tio é terceiro grau. Tem vedação também. Então, tanto o sobrinho quanto o tio estão aí abrangidos pelo conceito de nepotismo. Ok, pessoal? Calma, nós vamos chegar lá. Tá? Então vejam. Vocês entenderam isso aqui? Isso aqui é uma coisa importante. A gente sempre ouve falar, mas às vezes não vê desenhadinho assim, de forma que a gente consiga visualizar. Né? Então, vamos falar agora do parentesco por afinidade. Parentesco por afinidade até o terceiro grau. Então, aqui está você, ó. Tá? Você casou, né? Então, você tem um cônjuge ou um companheiro. Tá? Então, vamos lá. O cônjuge está na afinidade de primeiro grau. O cônjuge está na afinidade de primeiro grau. Do cônjuge para o pai do cônjuge, o sogro, é segundo grau. Tá? O filho exclusivo do cônjuge, o enteado, né, é também de segundo grau. O irmão do cônjuge, então você vai ao cônjuge, vai ao pai do cônjuge e vem para o irmão do cônjuge. É o cunhado, afinidade pelo terceiro grau. Tá? Então, o cunhado
também está atingido aí pela vedação do nepotismo. Ok, pessoal? Então, nós temos afinidade na linha reta e também temos afinidade na linha colateral, que são os cunhados. Ok? E o filho do cunhado? Aí não, né? Mas daí é sobrinho pela outra parte, né? Aí não está atingido, tá? Porque daí é assim, ó, primeiro grau é o cônjuge, né? Aí vai no pai do cônjuge, segundo, vem no irmão do cônjuge, terceiro, o filho do cônjuge é o quarto, tá? O filho do cônjuge, desculpa, eu falei filho do irmão do cônjuge, né? Eu falei filho do cônjuge. Filho do cônjuge é o enteado. Esse está abrangido pelo nepotismo. Também não pode contratar com o filho do cônjuge, tá? Muito bem. Agora, tem um detalhe. O nepotismo, ele não atinge, ele não opera, vamos dizer assim, quando tratamos de agentes políticos. Agentes políticos. O que significa isso? Quem é aqui do Paraná lembra, né, que o Requião nomeou o irmão dele para ser superintendente do porto de Paranaguá. Né? Teve uma briga e ele manteve e conseguiu manter. Por quê? Porque ele conseguiu demonstrar que aquela era uma indicação de natureza política. O superintendente do Porto de Paranaguá ele não estava na esfera dos agentes administrativos comuns, ele era agente político. Digamos que lá no município, qual é o município mesmo? Rodrigues Alves. O prefeito seja o irmão do José. O José poderia ser secretário com o irmão dele sendo prefeito? Pode, justamente por esse entendimento. Os agentes políticos não são abrangidos pela vedação ao nepotismo. É isso que está dizendo aqui esse precedente do STF, do falecido ministro Teori Zavascki, dizendo o seguinte: a jurisprudência do STF preconiza que, ressalvada a situação de fraude à lei, a nomeação de parentes para cargos públicos de natureza política não desrespeita o conteúdo normativo denunciado da súmula vinculante. Então, para a turma do primeiro escalão, é possível a nomeação de parentes. Né? Quando eu digo do primeiro escalão, são os agentes políticos, né? Aqueles agentes de direção superior do órgão. Tá? Os secretários, eventuais superintendentes no âmbito estadual, né? São agentes de natureza política. Fala aqui para o pessoal te escutar, que eu esqueci de te dar Eu não sei se isso que eu vou falar parte desse mesmo entendimento do ministro Teori, mas pelo menos do Tribunal de Contas, lá no último encontro que teve conosco, eles ressaltaram o seguinte, que você não pode partir somente desse entendimento e nomear a pessoa só porque é teu parente e ele não detiver uma qualificação técnica e um conhecimento para aquilo. Então, nós tivemos, recentemente, aqui, passando pelo gabinete, uma situação dessa. Era uma ação civil pública, por improbidade administrativa, em que o prefeito da cidade nomeou, se eu não estou enganado, 5 parentes, dentre irmãos e filhos, esposa, para ocuparem as secretarias, sem que a maioria deles tivesse conhecimento nenhum de nada. Né? Então, nesse caso, embora para agente político seja permitida a indicação, o agente político, o irmão, além da confiança que tem naturalmente, tem que ter também o conhecimento técnico para o exercício daquela atividade. Senão, não se justifica. Os fins do Estado, nós temos ali presente a finalidade pública, o interesse público a ser satisfeito. Né? Então, minimamente, a pessoa que ocupa um cargo político, ele tem que ter qualificações que o credenciem para ocupar aquele lugar. Não pode ser só a mera
confiança. Não adianta eu confiar 100% no meu filho e ele me colocá-lo, né, para ser secretário de administração e planejamento, e ele não tem nem o primário completo, né, um analfabeto funcional. Né? Que tipo de administração e que tipo de planejamento eu terei? Né? O município será atendido, os interesses públicos do município serão atendidos com a nomeação desse meu filho? Né? Então, realmente, é algo a ser observado, e nesse caso, né, que eu trouxe aqui a vocês, houve sim a condenação por prática de improbidade, porque ficou mais do que demonstrado que as nomeações ali, elas foram para benefício único e exclusivo das pessoas que atenderam aquela nomeação e não para o município em si. E tinha diversas provas nos autos de atos praticados por eles, né, que se demonstravam irregulares por desconhecimento, né, afrontosos, né, à boa gestão. Né. Então, ficou demonstrado por A mais B que ali realmente não era possível aquele tipo de nomeação. Muito bem, vamos adiante. Olha só que interessante o tema. Vedações na participação de empresas de propriedade de vereador. É outra situação que a gente vê com alguma frequência. Inclusive aqui a gente recebe alguns vereadores, às vezes, que eram comerciantes locais, se candidataram, foram eleitos, sempre forneceram para o município, e agora se vem numa situação, e agora, o que eu faço? Sou vereador, não posso mais contratar com o município? Posso contratar com o município? Como é que é isso? Né? Então, a Constituição Federal nos traz essa resposta. Lá no artigo 54, no inciso 1, a linha A e 2, a linha A também da Constituição Federal, se aplica uma regra, né, em razão do que está contido aqui, com base também no que diz o artigo 29. Então, nós vamos ler primeiro o artigo 29, depois nós vamos ler o artigo 24, para ver qual é a regra que se aplica ao vereador. O artigo 29, ele está falando para nós o seguinte: o município ele vai ser regido por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, aprovada por 2/3 da Câmara, que a promulgará atendidos os princípios da Constituição, respeitando o seguinte, ou seja, tem que estar na lei orgânica, isso que está aqui. Proibições e incompatibilidades no exercício da vereança, similares no que couber ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional. Então, a Constituição da República está dizendo o seguinte: na lei orgânica, tem que ter dispositivo estabelecendo proibições e incompatibilidades, com base nas proibições que a Constituição traz para os deputados e senadores. Ok? Então, vamos ver o que a Constituição coloca de vedação, de incompatibilidade e proibição para os deputados. Artigo, então, 54. Então, isso aqui que se aplica a deputados e senadores tem que constar da lei orgânica adaptado para a lei orgânica. Então, onde se diz ali deputado e senador, a gente lê vereador, ok? Então, os vereadores não poderão, desde a expedição do diploma, quando eles são eleitos, né, eles são diplomados para poderem assumir os cargos de vereadores. Há esta etapa, né, para que os vereadores possam assumir os seus postos. Né? Então, desde a expedição do diploma, não poderão os vereadores firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Então, pergunta que eu vou fazer para vocês: o vereador, depois de diplomado, ele pode ter contrato com a administração pública? Vamos fazer uma enquete aqui. Quem acha que não pode, levanta a mão. Pode baixar. Quem acha que pode, levanta a mão. Temos 2 abstenções. Estão esperando, né?
Hã? Tem o salvo, né? Então, quando a lei coloca assim um salvo, né, ela está dizendo, gente, aqui há uma exceção. Né? Então, ali nós temos uma exceção. Qual é essa exceção? Quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes.